Bom, olá a todos, meu nome é Gilberto de Castro Júnior, eu sou médico oncologista, eu trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para quem não conhece, e sou também médico titular do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Eu estou falando aqui diretamente da cidade de Viena, na Áustria, onde, como alguns devem saber, está acontecendo o Congresso Internacional de Câncer de Pulmão. É a primeira vez que esse congresso está sendo anual. É um congresso que está com mais de 6 mil inscritos, as sessões estão bem cheias, e eu tive a honra hoje, pela manhã, de apresentar um estudo na sessão presidencial do congresso. O estudo é o chamado Estudo Ascend 4, é um estudo que pela primeira vez avaliou o ceritinib, que é um agente inibidor de ALK, em pacientes que tinham imunistoquímica positiva para ALK, né, com um diagnóstico de câncer de pulmão, de células não pequenas, e que fez a comparação justamente do ceritinib, não é, com a quimioterapia. Foi, então, um estudo de fase 3, um estudo global, que incluiu pacientes de 27 diferentes países, né? Esses pacientes todos tinham como critério de elegibilidade ter câncer de pulmão de células não pequenas avançado, estádio 3B ou 4, positivos para ALK por imunistoquímica, e que não tinham sido ainda tratados, seja com quimioterapia, seja com algum inibidor de ALK. Tinham que ter performance status 0 a 2 e permitiu-se nesse estudo que os pacientes tivessem metástases cerebrais, não é? Que estivessem sintomáticas ou não, mas que apresentavam-se estáveis do ponto de vista neurológico. Os pacientes foram estratificados de acordo com performance status, a presença ou ausência de metástase cerebral e o uso prévio de tratamento neo ou adjuvante com quimioterapia. Eles foram randomizados 1 para 1 para ceritinib, dose de 750 miligramas por dia, administrado em jejum, ou a quimioterapia. 4 ciclos de uma platina com o pemetrexed, e para aqueles pacientes que não apresentavam progressão de doença após esses 4 ciclos de quimioterapia, eles podiam ser submetidos a tratamento de manutenção com pemetrexed até a progressão da doença, né? A progressão da doença foi confirmada através de um comitê central de revisão da radiologia. Os pacientes que foram tratados com químio podiam, de acordo com o investigador, cruzar, não é, para o uso de ceritinib. O estudo, quando ele foi desenhado, o objetivo foi demonstrar um aumento de sobrevida livre de progressão. Tá? Precisava ter 205 eventos de sobrevida livre de progressão de acordo com o BIRC, né, o Comitê Central de Avaliação de Imagem, a fim de detectar uma melhora, não é, do hazard ratio para PFS de 38%, e o estudo tinha 90% de poder para isso. A sobrevida global foi um desfecho secundário, um endpoint secundário, e só era analisada caso o estudo tivesse sido positivo para a sobrevida livre de progressão. Taxa de resposta, controle da doença cerebral, segurança e qualidade de vida foram outros desfechos secundários, né? O estudo incluiu 376 pacientes, entre agosto de 2013 e maio de 2015, e agora em junho de 2016 foram
observados aí 202 eventos, o que disparou a análise dos dados, não é? 189 receberam ceritinib, 94 descontinuaram o ceritinib, sendo que desses 94, 51 foi por progressão de doença. No braço da quimioterapia, 187 foram randomizados, 175 foram efetivamente tratados, né? E 127, ou 72,6%, receberam a pemetrexed de manutenção. Dos 84% que descontinuaram a quimioterapia, a maioria também foi por progressão de doença. Dos pacientes que foram tratados com a quimioterapia, 72,4% dos que não tinham completado ainda o tratamento, né, dos elegíveis para receber aí um inibidor de ALK, 72,4% receberam, na verdade, um inibidor de ALK, que a maioria foi ceritinib, mas teve outros inibidores também. Os braços foram bem balanceados em termos de sexo, raça, performance status, e em termos de tabagismo, 30%, na verdade 31% eram, 61% eram não tabagistas. A maioria, como de se esperar, tinha adenocarcinoma estádio 4, não é? E metástase cerebral estava presente em 32% dos pacientes e era considerado como ativa. O que é uma metástase cerebral ativa? Aquela que progrediu depois de radioterapia ou aquela que não tinha sido tratada ainda. Em 75% dos pacientes, tá? Bom, o estudo foi positivo para o seu desfecho primário, não é? A sobrevida livre de progressão foi 16,6 meses no braço do ceritinib versus 8,1 meses no braço da quimioterapia. E isso gerou um hazard ratio de 0,55, com P significativo, e as curvas já se separaram nos primeiros 3 meses. O forest plot não detectou nenhum subgrupo que não tenha se beneficiado do ceritinib em termos de idade, sexo, raça, presença ou ausência de metástases cerebrais, performance status, tratamento adjuvante de doença ou tabagismo. Os dados sobre a vida global ainda estão imaturos, né? Promete-se isso para 2018 e houve uma tendência aí para uma superioridade para o ceritinib. Em termos de resposta, que foi o desfecho secundário, a taxa de resposta foi 72,5% para o braço ceritinib e o tempo para a resposta foi também menor, foi 6 semanas para ceritinib, já logo na primeira avaliação. A duração de resposta favoreceu também o braço experimental, 24 versus 11 meses, e de um modo bastante interessante, isso eu queria chamar a atenção de vocês, naqueles pacientes sem metástase cerebral, a sobrevida livre de progressão foi 26,3 meses versus 8,3 meses para quimioterapia, com hazard ratio de 0,48. E para os pacientes com metástase cerebral, a mediana de sobrevida foi 10,7 meses para o ceritinib versus 6,7 meses para quimioterapia, que são números realmente que chamam a atenção. Sendo que a taxa de resposta no cérebro foi 72% também, a mesma taxa de resposta da doença extracerebral. Em termos de efeitos colaterais, não é? Em termos dos eventos adversos que levaram à descontinuação do tratamento, que foram relacionados à droga, nós tivemos 5% no ceritinib e 11% na quimioterapia. Entretanto, 69% dos pacientes tiveram algum evento adverso no braço do ceritinib que levou a um ajuste ou interrupção ou atraso na droga. Mas a gente tem que lembrar que esses pacientes foram mais expostos a ceritinib do que a quimioterapia. A exposição ao ceritinib foi 66 semanas versus 27 semanas de quimioterapia.
Os eventos mais comuns, como se esperado no braço experimental, foram efeitos gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, elevação de enzimas hepáticas, mas mais de 60% deles foram eventos de grau 1 ou 2. E dos eventos de diarreia, por exemplo, quase não se observou evento nenhum de grau 4 e somente um caso teve que interromper a droga. Né? Eles costumam ser manejáveis com medicações, ou então com diminuição da dose. Tá? Eu queria, então, aqui concluir, dizer que foi uma apresentação que chamou a atenção da plateia, né? E dizer que agora, então, a gente pode contar com mais essa arma, né? O ceritinib, no tratamento de primeira linha dos pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células avançado, ALK positivo. Em termos de perspectivas, o que eu quero lembrar a vocês que existe um estudo que se chama ASCEND-8, que inclusive está aberto no Brasil em alguns centros, que está comparando a dose de 750 miligramas via oral em jejum todos os dias com uma dose ou de 600 ou de 450 miligramas por dia, administrado com uma comida com um teor de gordura considerado baixo, cujo objetivo é checar se a gente consegue manter o nível sérico, manter os parâmetros farmacocinéticos com diminuição da toxicidade. Muito obrigado da atenção de vocês.